Pessoal do canal Ana Paula Turismo e você, agradeço demais o engajamento que está acontecendo no nosso canal. E hoje, o nosso convidado Reinaldo Caffeo vai nos contar um pouquinho sobre o cenário atual e as suas dicas para 2022. Claro, é um prazer estar com você aqui, Ana Paula. Agradeço o seu convite. Reinaldo, com o avanço da vacinação, aí hoje já passando de 70% da população vacinada, você acredita num crescimento da economia, em novas boas notícias para o brasileiro? Também, você acredita que vai ser uniforme em todos os setores? É importante a gente contextualizar rapidamente. Então, nós tivemos, início do governo Bolsonaro, entrou com reformas, né, entre elas a reforma previdenciária, e a perspectiva era muito boa para a economia brasileira, né, porque eles estavam atacando exatamente os grandes males, né, que é ter um Estado mais leve e controlar a inflação, criar um ambiente de negócios favorável, né, com desregulamentação, com marco para o comércio, né, aquela coisa de confiar no empreendedor. Aí veio a pandemia, bagunçou tudo isso, as reformas ficaram em plano secundário. É importante colocar que houve um desequilíbrio, né? Quando a maior parte das pessoas foi obrigada a ficar em casa, e você trabalha numa área que foi muito afetada, né, que é a área de turismo, a área do setor terciário, é claro que muita gente não aguentou. Então, a gente entra em 2022 com aquilo que você colocou, que é a vacinação, mas com alguns desequilíbrios que são desafiadores, e isso inibe um pouco o crescimento econômico. Por exemplo, a inflação. Ela é um fenômeno mundial e o Brasil não ficou fora disso. Nós tínhamos uma inflação para ter, no máximo, ano passado, 5,25%, e ela fechou em 10,06%, quer dizer, praticamente o dobro. Então, o que isso exige da autoridade monetária? Aumento dos juros, né? Funciona mais ou menos assim: eu aumento a taxa de juros, faço com que quem tem dinheiro guarde o dinheiro, adie o consumo. Aumento os juros, eu faço com que quem não tem dinheiro pense duas vezes: nossa, o empréstimo está muito caro, o financiamento está caro, então eu também não consumo. Os preços começam a se acomodar. Resumo: nós vamos ter uma economia nesse ano muito parecida em termos de volume produzido em relação ao ano passado, ou seja, aquilo que nós produzimos no ano passado só vai ser corrigido pela inflação. E a segunda questão que você levantou, que envolve a questão se vai ser uniforme, não vai ser uniforme. Nós temos um setor primário, que é a agricultura pecuária, que deve bem, mas ainda sofre problemas da crise hídrica, né? Nós temos agora um volume enorme de chuva, mas é um setor que vai demorar para se recuperar. Nós temos ainda custos de insumos que estão em dólar muito elevados. Setor secundário, a indústria. Esta, então, vai ser completamente desinforme. Prevejo que a construção civil não vai ser aquele boom do ano passado, mas cresça, mas os outros setores industriais, tirando embalagens e alimentos, vão ter dificuldade. E aí chega o setor terciário, e aí é uma grande aposta, né? Como todos nós, de alguma maneira, nos sacrificamos, não viajamos, não compramos serviços, não renovamos o nosso vestuário, a promessa de um crescimento vem exatamente do setor terciário, o comércio e principalmente os serviços. É como se a gente fosse tirar o pé. Então, dá para falar que nesse setor terciário que está no turismo, aquele que se destacar vai conseguir realmente ter um crescimento? Dá para falar isso? Na prática, aqueles que têm as melhores estratégias, aqueles que se antecipam aos cenários, acabam tirando vantagem. Mas também a pandemia trouxe um novo olhar às agências de turismo. Aquela história de eu não ter nenhum intermediário, eu compro pelo aplicativo, muitas pessoas tiveram muita dificuldade em remarcar viagens, tiveram dificuldade em conseguir reembolsos, não tinha com quem falar, tinha que falar com uma máquina ou com um 0800. Aí o papel dos agentes de viagem passou a ser preponderante. Por outro lado, aquilo que você colocou é verdadeiro. Bom, peraí, o que eu aprendi com a pandemia? Primeiro, que o intermediário de turismo ele é muito importante, porque ele é o cara que eu converso, ele que remarca, ele me dá segurança, ele me indica o melhor seguro. Outra coisa, vender mais para o mesmo cliente, ou seja, não é só a passagem aérea. Eu quero vender moeda estrangeira se ele viajar para o exterior, eu quero vender o seguro, eu quero dar para ele uma retaguarda superior à que ele tinha. E principalmente apostar no turismo regional, né, que é você ir para destinos mais próximos em que há um protocolo. E eu acho que a palavra protocolo vai ser e está sendo muito decisivo para o seu setor prosperar. As vendas, que a gente chama corporativas, para negócios, diminuíram. Além disso, muitas empresas estão optando por não mais deslocar o seu profissional, portanto, uma economia muito forte na logística, né? Então, hoje, uma reunião em São Paulo, saindo aí de Pederneiras,
Você vai demorar mais de 3, 4 horas. Sim. Um Zoom, você faz isso instantaneamente. Então, isso muda também para que o setor comece a enxergar o que ela pode ajudar nesse mundo virtual ou no mundo híbrido, né? Por exemplo, encantar alguém que vai ter uma reunião, chegando o café da manhã, fazendo a abertura de uma sala de Zoom e assim por diante. Então, é mais ou menos isso, é aquilo que você falou. Quem se destacar com criatividade, com inovação, certamente tira mais proveito desse eu entendo muito que esse se destacar é unir, né, o virtual ao atendimento personalizado. Eu acho que isso vai ser a grande sacada do mercado novo. Bom, a gente então já sabe, né, que o virtual, o digital é uma tendência muito forte. As empresas privadas, elas têm a facilidade, a facilidade não, porque a gente está agora vivendo uma dificuldade em vendas e tudo mais, mas a gente tem a autonomia de decidir, quero para minha empresa isso, vou tomar iniciativa, vou comprar tecnologia, vou inserir isso realmente na minha empresa. Porém, a gente vê muito mais dificuldade em isso acontecer nos meios governamentais. Eu estive agora, por exemplo, no Pará, e a tecnologia lá, o atendimento, gente, eles estão na era, nossa, muito atrasados, né? Você acredita que isso impacta em investidores estrangeiros acreditarem no Brasil e ainda mesmo assim investirem aqui, nos ajudando, nos fortalecendo no nosso turismo? Olha, o capital estrangeiro ele gosta de ser aplicado em países que têm uma certa estabilidade, tanto política como econômica. Existe uma relação muito direta entre risco e retorno. Então, eu estou com o meu dinheiro lá fora. Eu vou aplicar no Brasil buscando uma taxa de retorno superior que eu tenho em economias desenvolvidas. As economias desenvolvidas, por vezes, você não tem como crescer mais, né? Fica aquele crescimento marginal. Aqui na nossa região tem a Bracel, né? Não por acaso estão injetando aqui no Brasil 5 bilhões de reais, né, numa planta, que eles veem essa oportunidade. Agora, é óbvio que aí a questão maior nem é o aparelhamento ou não do setor público, nem é estar inovando, não, é a questão da estabilidade macroeconômica. Então, se você tem um governo que tem aventura fiscal, o que é aventura fiscal? Gasta mais do que arrecada, a dívida pública em relação ao produto interno bruto cresce assustadoramente. Tudo isso aumenta o nível de risco, aumenta o nível de taxa de retorno e afugenta o capital que poderia vir para a produção. O Brasil ainda tem enormes oportunidades. O que nós precisamos é demonstrar um pouco mais de segurança do ponto de vista da execução fiscal, para que não haja um nível de risco tão acentuado que esse capital estrangeiro se sinta um pouco acuado, esperando uma outra oportunidade. Bom, agora vamos lá, uma perguntinha sobre dólar. Quando o cliente decide fazer uma viagem, ele quer saber, ele sempre me pergunta, é clássica essa pergunta: Ana, já começo a comprar uma moeda agora? Vou comprando pouco a pouco, deixo para comprar tudo no final. Qual é a melhor dica para esse cliente que chega aqui e me faz essa pergunta? O dólar no Brasil, ele é flutuante. Isso quer dizer o seguinte, a lei de oferta e procura que determina a cotação. Só que a gente chama em economia de flutuação suja. O que é isso? O Banco Central, se houver qualquer desarranjo no câmbio, o que é um desarranjo no câmbio? Ele vinha operando a 5,40 e, de repente, ele foi para 5,90. Isso é um desarranjo. Então, o Banco Central intervém, ou vendendo moeda fisicamente, quer dizer, ampliando a oferta para diminuir a cotação, ou emitindo títulos públicos lastreados no próprio câmbio. A cotação do dólar no dia a dia, ela sofre outras influências além da oferta e procura. Por exemplo, juros americanos. E como está ocorrendo agora, a perspectiva de aumento de juros lá. Pensa comigo, eu tenho meu capital aqui no Brasil, eu sei que os Estados Unidos vão aumentar a taxa de juros, é um país de primeiro mundo, é a maior economia, eu vou deixar o dinheiro no Brasil ou vou para os Estados Unidos? Eu vou para os Estados Unidos. Então, um anúncio de aumento de juros lá fora, em países estáveis, faz com que o capital nacional e estrangeiro venda suas posições aqui, que pode estar na Bolsa, pode estar em renda fixa, pode estar em títulos do governo, pegue esse dinheiro, compre dólar e leve para lá. Então, o simples anúncio de uma taxa de juros maior acaba mexendo com o mercado cambial. Eu acho, Ana, que quando tem uma incerteza política no país, o dólar ele tem uma variação de 10 a 15 centavos por conta disso. Então, como esse ano é um ano de eleição e nós temos uma polarização entre o Bolsonaro e o Lula, temos uma terceira via, dependendo do desenvolvimento, dependendo do que pode acontecer, isso
pode impactar um pouco no dólar. Então, para quem vai fazer uma viagem, objetivamente, considerando todas essas variáveis, o melhor é ir comprando pontualmente. Por exemplo, houve uma queda de 2%. Eu vou precisar de quanto? De $2.000 para viajar? Vai lá, compra $200. Aí espera um pouquinho. Puxa vida, está subindo muito, vai lá, compra mais um pouco. E aí tem alguns mecanismos de proteção. Por exemplo, levar moeda física para ter um IOF menor, que é o de 1,1, em vez de pagar os 6,38 no cartão de débito e crédito. Essa compra, vamos dizer, pingadinha, para na média melhorar. Enfim, são alguns mecanismos que podem ser utilizados para você ter o menor volume. Agora, é fundamental, quem vai fazer uma viagem, que seja lá para onde for, principalmente no exterior, que planeje de cabo a rabo, né, para não ter surpresa. Eu acho que outro variável também para quem vai no exterior é o seguro, viu? Eu já sofri problemas familiares com a questão de seguro, de problema de saúde, e ele é fundamental. Você tem que colocar no orçamento também um bom seguro, ainda mais agora, com a possibilidade de Covid, né? Eu recomendo 100% da compra do seguro. Eu falo, não dá para compreender uma empresa que consiga vender uma viagem sem colocar o seguro viagem. É causar problema para o cliente. Uma doença, uma morte, passando até pela Covid. Quer dizer, hoje o seguro bagagem. Então, esse seguro é fundamental para que a pessoa tenha uma viagem com muita tranquilidade. A importância do agente de viagens e passar toda essa informação, que só nós que temos a experiência real podemos oferecer para o cliente, né? Aí você liga lá para o 0800 que nem te conhece, né? Então, acho que esse mundo da agência é o mundo de uma intermediação que dá para quem quer viajar a tranquilidade de dizer, olha, tudo bem, o preço é importante, mas eu também quero proteger a minha família. E as agências dão essa possibilidade. O cliente chega aqui na agência, isso é muito comum, Ana, eu quero viajar em 2023, principalmente em época de férias, ele está disponível em casa, não conseguiu viajar naquele ano e já quer programar a viagem para mais de um ano. Infelizmente, ainda não é possível essa negociação, porque as companhias, operadoras, eles nos disponibilizam sempre uma tarifa em média de 9 meses de antecedência somente. Como posso fazer isso? Posso comprar dólar? O que você fala, Ana? Eu coloco o dinheiro na poupança hoje? Como eles Na verdade, aí é uma decisão envolvendo a questão da liquidez, né? Porque se você está fazendo um propósito de guardar recurso e tem uma meta que é daqui 3 ou 4 meses, você falou, com 9 meses você já tem a passagem aérea, então imaginar que eu quero viajar daqui 1 ano, eu daqui 3 ou 4 meses vou te procurar para falar, olha, já está na hora da minha viagem, né? Já estamos aí nos 8 ou 9 meses. Então, o primeiro olhar para isso que você me solicitou é de liquidez. Então, eu tenho que buscar uma aplicação que eu consiga pedir para ele, ó, me resgata isso. Ou com 1 dia, com 2 dias, com 5, ela na pior das hipóteses, com 30 dias de antecedência. Quando você tem uma liquidez elevada, a taxa de juros cai um pouquinho, porque quem te vende aquele papel sabe que a qualquer momento você vai desfazer dele. Quando eu faço uma compra para 3 anos, eu sei que você vai ficar comigo por 3 anos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que o brasileiro tem muito esse hábito de ir para a poupança. A poupança, agora com os juros a 10,75 ao ano, parou no 0,5%. Então, nesse caso, eu iria para o Tesouro Direto, que é o rendimento dos 10,75. Dependendo do valor, eu iria para uma letra de crédito do agronegócio ou do imobiliário que não tem imposto de renda sobre o rendimento, e também negociaria algum fundo que tenha o tal do DI, né? E conseguisse 100% do DI, que é o juro entre o banco, que é muito parecido com a Selic, também seria uma boa. Então, eu ficaria com aplicações no curto prazo, com boa liquidez, tentando buscar pelo menos um rendimento bruto aí de 10% ao ano, que é possível dado o reposicionamento de juros. Cafel, muito obrigada pela sua disponibilidade, seu carinho aqui com a gente. As suas informações foram maravilhosas. Vamos aí colocar em prática. Agradeço demais. Eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço e desejo sucesso para você, para os seus clientes e todos que acompanharem essa nossa live. Um abraço. Muito obrigada.